frio no Rio de Janeiro. Vamos seguir juntos lendo Freud. A gente está no item A literatura científica sobre os problemas do sonho. No nosso último vídeo, a gente leu sobre a introdução dessa parte, em que ele trata de defender a existência de uma técnica de interpretação dos sonhos. Uma técnica que interpreta os sonhos. Então, o sonho é algo a ser interpretado. E ele vai explicar, nesse trabalho, por que da nossa estranheza com os nossos sonhos. Apesar deles deles nos aparecerem com traços de coisas, de cenas, de pessoas que a gente tem identificação, mesmo assim nós nos estranhamos com o sonho. Ele também falou no trecho anterior sobre aqueles que estudaram sonho antes dele. E ele faz a diferenciação entre esses estudos e o que ele vai apresentar. A diferenciação central é, para a maior parte dos estudos sobre o sonho, antes do Freud, antes dessa técnica dele, dessa psicologia dos sonhos que ele está travando aqui a batalha para inaugurar, a ideia que se tinha no senso comum e entre também muitos pensadores é que o sonho era uma produção externa ao sujeito, vinha de fora, de uma divindade, de um demônio, de uma, enfim, vinha de um lugar. E esse lugar estava fora do sujeito. A virada do Freud aí é muito importante, porque ele coloca o sujeito como o produtor do seu sonho. Então, o sonho ele não vem de fora, ele vem de dentro. Por mais que ele tenha relação com coisas vividas, com coisas experimentadas e coisas que tenham ligação com o mundo exterior, a produção dele é interna. E a produção e a significação dele se dá dentro da gente. Para interpretar os sonhos, nós precisamos fazer um caminho para dentro e não para fora. Seguindo então no texto, ele vai entrar no item A, falando sobre, cujo título é A Relação do Sonho com a Vida de Vigília. Ou seja, a relação do que sonhamos com o que a gente vive enquanto estamos acordados, né? Ele começa dizendo que existe uma ideia, que também não é a que ele segue, que o sonho levaria a um outro mundo, né? Conduziria a consciência a uma outra dimensão, né? E que existe duas vertentes em relação ao que o sonho e a vida de vigília, a vida da vigília, compartilham. Alguns vão dizer que o sonho e a vida de vigília não tem nada a ver uma coisa com a outra, ou seja, o que se sonha é de um lugar, é de uma direção, e a vida de vigília é outra coisa. E outros vão dizer que não, que essas coisas estão, no mínimo, partilhando alguns itens semelhantes. Bom, obviamente a gente já sabe onde ele vai se posicionar, nesse segundo grupo, né? Ele vai citar muitos autores em toda essa primeira parte que fala sobre a literatura científica dos problemas do sonho. Ele vai utilizar muitos autores que, incrivelmente, eu não sabia, pesquisavam sobre o sonho ou usavam o sonho como ferramentas de suas ilustrações de suas pesquisas, né? Então, por exemplo, ele cita o conselheiro de Xerxes chamado Artabanos,
quando diz que as imagens oníricas, ou seja, as imagens dos sonhos, em sua maioria já continham aquilo que o homem pensava enquanto estava acordado, né? Então, tá aí o Freud se posicionando junto com Artabanos na ideia de que o sonho tem a ver com o que nós vivemos enquanto estávamos acordados, né? Agora, existe então aí uma contradição que ele aponta, né, entre essas duas opiniões, né, apresentadas, o sonho que não tem nada a ver com a vida de vigília ou o sonho que fala sobre a vida de vigília. E a contradição entre essas opiniões, o texto diz, parece insolúvel, né? É oportuno recordar a exposição de Hildebrand, que opina que as particularidades do sonho não podem ser descritas de outro modo senão por meio de uma série de oposições que aparentemente se intensificam até se transformarem em contradições. Ele está dizendo que é muito difícil estabelecer se o sonho tem ou não a ver com o que nós vivemos durante o dia. Porque por mais que a gente reconheça traços, por mais que a gente tenha percepção daquilo que a gente viveu, ou lembrança daquilo que a gente viveu, por mais que o sonho revele, ou melhor, apresente elementos da nossa vida de vigília, nós não podemos pactuar, né? Vamos dizer assim, que o sonho seja resultado do que a gente vive durante o dia, ou que ele seja produção de algo que a gente viveu durante o dia, né? Então ele vai citar alguns sonhos, né? E ele cita um sonho que para mim é um sonho dele. Quando ele fala: no sonho, por exemplo, fazemos uma viagem marítima a Santa Helena para oferecer a Napoleão, ali prisioneiro, excelentes vinhos do Mosela. O ex-imperador nos recebe com maior amabilidade, quase lamentamos que a interessante ilusão seja perturbada pelo despertar. Ou seja, ele sonhou que estava na ilha de Santa Helena oferecendo vinho para Napoleão. Mas aí ele compara isso com a realidade, né? Ele nunca foi comerciante de vinho, nunca quis ser, nunca fez uma viagem marítima, se fizesse não seria para Santa Helena e não tem simpatia por Napoleão. Então, e sobretudo o indivíduo que sonha ainda não tinha nascido quando Napoleão morreu na ilha. Travar uma relação pessoal com ele estaria fora dos limites possíveis. Por isso, a experiência onírica parece uma coisa alheia, introduzida entre dois períodos de vida que se ajustam de maneira perfeita entre si, formando uma sequência. O que ele está dizendo aqui, a história de você visitando Napoleão, ou ele visitando Napoleão na ilha de Santa Helena para oferecer vinho, não tem nenhuma relação com a realidade. A história em si não tem nenhuma relação com a realidade. Portanto, não teria nenhuma relação com a vida de vigília. No entanto, há algo nessa narrativa, há algo nesse enredo, nessa história, né? Nessa sequência, que tem uma vinculação em termos de significado com o que se viveu em algum momento na vida de vigília. Portanto, não se conheceu Napoleão, não se foi à ilha de Santa Helena, não se viajou de navio, não se fez nada disso. Mas nessa história existe algo do real. Existe algo que não é a história em si, entende? É aí por isso que a gente precisa da interpretação. Existe algo do real. No sonho, aproximação e afastamento da vida de vigília andam de mãos dadas. É isso. Esse foi o item A
dessa primeira parte. A seguir nós teremos então o item B, que fala sobre o sonho e a memória. Até lá.